Neste vídeo vamos começar a estudar a regressão logística. Considere que temos o seguinte problema. Temos informações a respeito do tamanho de uma série de tumores e temos as suas respectivas classificações, se são tumores malignos ou tumores benignos. O que queremos fazer é utilizar a regressão linear para classificar, dado o tamanho do tumor, se ele é maligno ou benigno. Então o que fazemos é, pegamos a informação a respeito do tamanho desses tumores, aplicamos o algoritmo de regressão linear e considere que o resultado obtido foi essa reta daqui. Estabelecemos um limiar com relação à saída da regressão linear, de tal forma que, se o valor for maior ou igual a 0,5, classificaremos um determinado tumor como sendo maligno. Já se a hipótese gerada pela regressão linear for menor que 0,5, classificaremos o tumor como benigno. Uma vez estabelecido esse limiar de 0,5 no valor de saída da função de regressão linear, projetamos esse valor na reta e obtivemos então qual o tamanho que consegue dividir o conjunto de exemplos que a gente tem à nossa disposição. Então, fixado esse tamanho, sabemos que valores de tumores com um tamanho maior que esse seriam classificados como malignos e tumores com um valor menor que esse seriam classificados como benignos. Considere que, com o passar do tempo, obtivemos mais informações e, por exemplo, temos aqui um tumor de tamanho bem grande que foi classificado, que sabemos que é maligno. O que precisamos fazer é, a partir desses novo conjunto de dados, gerar novamente uma nova hipótese utilizando o algoritmo de regressão linear. Considere que o resultado dessa execução foi essa reta aqui em verde. Portanto, a projeção que fizemos agora para classificar os tumores em maligno e benigno mudou. Então agora estamos considerando um tamanho um pouco maior para considerar um tumor maligno, e isso implica que tumores que eram classificados como malignos agora poderiam ser classificados como benignos. Repare que é o caso desse tumor aqui, antes classificado como maligno e agora ele estaria sendo classificado como benigno. Então fica claro que usar regressão linear para problemas de classificação pode não ser uma boa ideia. Temos outro problema. A hipótese gerada pela regressão linear nos fornece valores maiores que 1 ou menores que 0. E, na verdade, nós não gostaríamos de ter esses valores. A saída esperada era só 0 ou 1, para que pudéssemos classificar, no caso do nosso exemplo, se um tumor era maligno ou benigno. O que vamos fazer é utilizar a regressão logística. Com ela, os valores que vêm da hipótese agora estarão no intervalo de 0 a 1. Então, o que vamos fazer é transformar a nossa hipótese da regressão linear numa nova hipótese, dada por essa equação aqui em azul, onde utilizamos a função g, que é a função sigmoide ou função logística. Essa é a equação gerada e esse é o gráfico dessa equação. Perceba que a função logística tem seus valores variando de 0 a 1. Quando os valores de z crescem, a função logística tende a 1. Quando os valores de z decrescem, a função logística tende a 0. E é isso que utilizaremos na nossa classificação. Dependendo do valor de θ transposto multiplicado por x, se esse valor crescer, podemos classificar a nossa instância como positivo. Caso esse valor decresça, classificaremos essa instância como negativo. Portanto, a interpretação dada à hipótese, no caso da regressão logística, é a probabilidade estimada de classificarmos uma determinada instância na classe dos positivos. Repare que a interpretação leva em conta não só os valores de entrada, x, mas também os parâmetros θ. No caso, para saber a classificação dos elementos negativos, basta usarmos aquela propriedade da teoria de probabilidades que a soma das probabilidades tem que dar 1.
No nosso exemplo, se tivéssemos como entrada o valor x0, x1, onde 1 vai ser um valor, como vimos em vídeos anteriores, fixo, só para podermos utilizar a notação de multiplicação de matrizes, e x1 correspondendo ao tamanho de algum tumor, a hipótese, dando um valor de 0,07, poderia ser interpretada como que esse tumor tem 70% de chance de ser maligno. Como dissemos antes, quando esse valor do parâmetro θ multiplicado pelos valores de entrada x cresce, a nossa função logística tende a 1. Quando esses valores decrescem, a nossa função logística tende a 0. Portanto, para valores maiores ou iguais a 0, o valor da sigmoide vai estar aqui nessa região, entre 0,5 e 1, e para valores de θ vezes x menor que 0, eu vou ter o valor da minha regressão, da minha função logística aqui entre 0 e 0,5. Considere que nós temos um conjunto de exemplos e queremos construir um classificador de tal forma que ela classifique as instâncias positivas e negativas que temos à nossa disposição. Esses exemplos eles são descritos por dois atributos, x1 e x2. Vimos na regressão linear que tínhamos uma equação de reta, que no caso era descrita pela equação θ0 mais θ1 vezes x1 mais θ2 vezes x2. O que vamos fazer é usar essa equação na reta, transformando-a através da função sigmoide. Portanto, o nosso problema é descobrir quais são os valores dos parâmetros θ0, θ1 e θ2 que minimizam o erro na hora de classificar os nossos exemplos. Considere que os parâmetros obtidos após a execução da regressão logística foram θ0 igual a menos 3, θ1 igual a 1, θ2 igual a 1. Isso nos dá a equação x1 mais x2 igual a 3, que seria esta reta aqui. E como usamos essa reta para classificar os nossos exemplos? Sabemos que quando o argumento da função logística cresce, a nossa função logística tende a 1. Portanto, sempre que este valor for maior ou igual a 0, o valor da função logística tenderá a 1. Isso significa que sempre que x1 mais x2 for maior ou igual a 3, ou seja, tivermos desse lado da reta, temos uma classificação positiva no nosso exemplo. Sempre que tivermos a equação x1 mais x2 menor que 3, a classificação dos elementos será negativa e os exemplos estarão sempre abaixo dessa reta. Portanto, a reta que separa o nosso conjunto de exemplos em exemplos positivos e negativos, ela é nossa fronteira de decisão. E ela corresponde ao ponto em que a nossa função logística obtém o valor de 0,5. E qual é a função custo que vamos utilizar? Da mesma maneira como antes, temos um conjunto de exemplos, onde temos o valor de entrada e o valor de saída, que sabemos qual é para aquele valor de entrada. Vamos representar os elementos de entrada através de um vetor, sendo que o elemento x0 vai ser sempre igual a 1, e sabemos que o elemento y, ou seja, o valor da classificação, vai ser sempre 0 ou 1. Usaremos essa equação para ser minimizada e queremos determinar os parâmetros θ que minimizam a função de custo associada a essa função. Poderíamos usar, como fizemos no caso da regressão linear, e tentar minimizar o erro quadrático. Então temos aqui o valor esperado, dado para essa equação, para algum valor de entrada do meu conjunto de treinamento. Isso vai me gerar um valor de resposta, ou uma classificação que eu vou comparar com a classificação, que é a classificação esperada. Faço a diferença, pego a média das somas, dessa diferença de todos os exemplos que eu tenho, e teria uma função custo que eu poderia tentar minimizar. O problema de utilizar esse tipo de função no nosso caso é que para a regressão logística a gente pode ter para essa função vários mínimos locais, uma vez que essa função
não é convexa, diferente do caso da regressão linear. Então, o que nós vamos usar é uma outra função de custo para a regressão logística, que é dada por essa equação. Então, sempre que o valor de y for 1, o valor de custo utilizado vai ser esse daqui, e sempre que o valor de y for 0, o valor do custo vai ser essa forma. E por que esses valores? Considere que você está olhando o caso em que y é igual a 1. Note que, quando o valor da função aumenta, o custo cai. Então, no caso de exemplos positivos, quanto maior o valor da minha função, da minha hipótese, eu tenho um custo decrescente tendendo a zero. Já no caso dos exemplos negativos, que eu estou usando essa função, o que eu quero é, quando o valor da função h tender a zero, o seu custo tenda a zero também. Dessa forma, eu vou classificar os elementos positivos e negativos, sempre reduzindo o custo da função que está sendo utilizada, que está sendo minimizada. Uma maneira equivalente de escrever essa função é tomando a função a partir dessa equação. Portanto, a função que queremos minimizar é essa, e procuramos então os valores de θ que minimizam essa função. Assim, quando tivermos novos valores para exemplos não conhecidos, basta aplicar nessa equação para poder fazer a classificação desses exemplos. Para determinar os parâmetros θ que minimizam esta equação de custo, podemos usar o algoritmo gradiente descendente, onde vamos então derivar essa função como fizemos no caso da regressão logística e atualizar os valores de θ. Lembrando sempre que, como na regressão logística, a atualização destes valores deve ser feita de maneira simultânea. Então, neste vídeo, vimos a regressão logística.